turmona aí, terceiro ano. Vamos iniciar a nossa aula de geografia de hoje, temática nova, né? A partir de hoje a gente vai trabalhar com os conteúdos do quarto período. Tá? Na aula passada a gente encerrou a temática questão ambiental, acordos e protocolos. E hoje a gente vai, aquele conteúdo ainda era referente ao terceiro período, né? E hoje a gente vai iniciar o primeiro conteúdo ou a primeira temática do quarto período. Então as avaliações que forem feitas nesse período aí já vai ser em cima desses conteúdos. Então o primeiro que a gente vai trabalhar é a redefinição das relações campo e cidade, né? Há alguns anos atrás, até pouco tempo, né, décadas atrás, era fácil identificar, né, diferenciar campo e cidade, né? As características do campo e da cidade eram bem diversas, né, e o que permitia a gente identificar ambos, né? E só que hoje, com a evolução tecnológica, principalmente, né, nas áreas, em todas as áreas da evolução tecnológica, né, tem muitas atividades que antes eram realizadas somente na cidade, que nós podemos também encontrar no campo e vice-versa, né, do campo que também podem ser praticadas na cidade. Então hoje fazer essa separação campo e cidade, ela já não é mais tão fácil. A questão ao acesso às coisas, né, também era mais difícil para quem morava no campo do que para quem morava na cidade, né, e hoje se tornou mais fácil. Mas o que foi que permitiu isso? Foi evolução tecnológica e também a evolução dos meios de transporte. A comunicação hoje ela é muito melhor do que muitos anos atrás. Então, o acesso às informações, a tudo hoje é possível, até mesmo no campo, né? Então, a gente vai trabalhar, o nosso conteúdo ele vai ser mais ou menos em cima disso aí, dessas mudanças que vêm ocorrendo nas relações entre campo e cidade, a redefinição, né? Então, vamos lá. Então, o primeiro slide aqui diz que, apesar de serem comumente tratados como sinônimos, os conceitos de rural e urbano, aliás, rural e campo, e urbano e cidade, possuem diferenças em suas conceituações. Ou seja, na hora de definir, por exemplo, campo e rural, não é a gente não pode dar a mesma definição. Apesar de estar relacionado um ao outro, não tem a mesma definição, assim como também urbano e cidade. Aí diz que enquanto cidade e campo são formas concretas, ou seja, diz respeito ao espaço representado, espaço urbano, aquilo que a gente vê, né, que a gente observa de forma concreta, é isso. O que diz respeito ao espaço, né, a caracterização do espaço que está sendo representado no espaço. Então, quando se refere a urbano e aliás, a campo e a cidade, aí a gente está referindo-se à forma concreta, ou seja, a forma do espaço que está sendo representado, espaço referente ao campo, espaço referente à cidade, né? E enquanto isso, no caso urbano e rural, aí diz respeito a representações sociais, né? Espaço, quando se refere a urbano e rural, né? Modo de vida urbano, né? De quem vive na cidade. Modo de vida rural, né? A forma como as pessoas que vivem no espaço
lá no campo vive, né? A forma, o modo de vida rural, o modo de vida que as pessoas seguem ou seguiu, né? Que é comum de quem mora no campo. Então, quando se fala urbano e rural, aí se refere mais a representações sociais, principalmente ao modo de vida, como as pessoas vivem, né? É possível alguém viver na cidade com um modo de vida rural? Sim, né? Mas é mais comum a gente encontrar pessoas que têm que tem um modo de vida urbano, né? Quem mora na cidade, né? Então é isso. Então vamos seguir. Aí diz, ó, que a cidade ainda né? Sempre foi e hoje ainda é também o centro da organização social e econômica. É onde tem, por exemplo, as sedes das grandes empresas, é onde a sociedade está o centro da organização social. Por exemplo, é o centro administrativo, é a partir dali onde os representantes do povo, por exemplo, administram um município, né? Administram, ali está o centro administrativo. Por exemplo, prefeito, ele é prefeito de todo o município, incluindo o campo e a cidade. Ele vai gerir o campo e a cidade. Só que a sede, o centro da administrativa, ele vai ser encontrado na cidade, né? Os hospitais, os principais hospitais, né? Pode até ter postos de saúde na zona urbana, como a gente vê em nossos municípios, né? Mas o centro mesmo da saúde de um município se encontra no espaço urbano ou na cidade, né? Na cidade, né, gente? E porque é aí onde está o quê? O centro da organização social, as principais escolas, etc. Conforme Paul Singer, a cidade é o modo de organização socioespacial, reforçando o que a gente falou aí, que permite à classe dominante maximizar a extração regular de um ou mais produto do campo e transformá-lo em garantia alimentar para a sua sustentação e de um exército que garanta a regularidade dessa dominação e extração. Reforçando o que a gente falou, né? As ideias, elas partem da cidade, né? Do centro da organização social, né? Até mesmo na forma como vai se trabalhar, como vai se desenvolver as atividades rurais, né? Partem da cidade. Diz também que a cidade não é apenas quem controla e comercializa o produto do campo, mas também passa a transformá-lo e agregar valor a esta, né? Expandindo sua esfera de dominação. O campo, que até então era praticamente autossuficiente, na atualidade se vê dependente da cidade, em alguns casos, né? Até para a compra de produtos básicos de vida como alimentos. Olha aí, né? Os principais supermercados, né? As principais lojas que vendem produtos diversos, né? Tanto, se encontram na cidade, né? Então quem alimenta o alimento pode até sair do campo, né? Mas mas ele vai passar por um processo de transformação, mas ele vai ser vendido na cidade, que é onde tem a maior aglomeração, né, gente? E aí quem vive no campo, mesmo que parte do alimento seja produzido no campo, ele vai ter que ir até a cidade para ter acesso a esse alimento. Ou seja, existe uma subordinação do campo em relação à cidade.
vamos seguir aqui em frente. E até o final do século XVIII, a maioria das pessoas viviam no campo. As principais atividades econômicas, gente, que eram realizadas na época, até o século XVIII, eram realizadas no campo. Por isso que as pessoas viviam no campo. A cidade tinha mais uma função administrativa, ou onde as pessoas se encontravam no final de semana para os cultos religiosos, ou até mesmo para comercializar seus produtos. Essa era a função da cidade. A maioria das pessoas mesmo viviam no campo porque era lá onde se encontrava trabalho, era lá onde estavam instaladas as principais atividades. Aí fala que o processo de urbanização moderno teve início somente no meados do século XVIII. Tem a Revolução Industrial, que transformou a forma de produzir com a introdução das máquinas no sistema produtivo, que gerou muito trabalho, e ao mesmo tempo o campo ele teve que se transformar para atender às necessidades da indústria. Ao mesmo tempo que ocorria a instalação das fábricas na cidade, o campo passava por um processo de transformação para atender às necessidades da indústria. E aí muitas pessoas foram praticamente forçadas a sair do campo para dar e ao mesmo tempo a cidade ela recebia essas pessoas, gerando trabalho. E aí foi a partir daí que iniciou um processo de urbanização intenso, crescimento da mancha urbana, crescimento das cidades, o aumento da população urbana, foi a partir de meados do século XVIII. Foi aí onde a população urbana ela começou a aumentar, e ao mesmo tempo, consequentemente, a população rural diminuir. Então, a Revolução Industrial ela provocou essa mudança radical, não somente no modo de produzir, mas também nessa mudança aí de predominância da população rural para a predominância da população urbana. A mecanização do meio rural e as migrações do campo para as cidades provocaram o fenômeno da urbanização, que foi o que a gente explicou agora, Inicialmente nos países líderes da Revolução, líderes da industrialização clássica, os países europeus, iniciou na Europa, com o Reino Unido, depois foi que se estendeu para os outros países, depois foi que chegou à América, primeiramente nos Estados Unidos, Então começou pelos países de industrialização clássica, que foram os pioneiros, e depois, já no século XX, ocorreu em praticamente todos os demais países, alguns mais intensamente e outros menos. Eu estou referindo-se ao processo de urbanização, de crescimento da população urbana que vive nas cidades, gente? Então foi após a Revolução Industrial que houve essa intensificação da urbanização. Então vou parar esse vídeo aqui para depois continuar com o próximo.